Nós estamos aqui numa parte do Evangelho que demarca uma transição para uma nova etapa. A partir desse momento, o ministério de Jesus vai seguir um novo momento, uma nova etapa, uma nova fase. Então aqui nós temos uma transição, que é o fim, mas também o começo. Desde sempre, a missão que Jesus haveria de cumprir era ir para Jerusalém e morrer em prol dos pecados, para a remissão dos pecados da humanidade. Desde sempre. Essa sempre foi o objetivo. Esse sempre foi o objetivo. E durante o ministério de Jesus, de pregação, de operação de milagres, de evangelização, de missão, suas andanças pela Galileia, por Cafarnaum, por Betsaida, por todos os lugares ali da Palestina, o Senhor Jesus sempre soube que a missão dele haveria de ter a sua culminância em Jerusalém. Mas o que espera Jesus em Jerusalém? O que o espera em Jerusalém? Ele já sabe o que o espera. Ele sabe que em Jerusalém ele vai sofrer dores, injustiças. Ele sabe que em Jerusalém ele vai ser traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos. Está escrito na Bíblia. Abandonado por todos. Ele sabe que quando ele chegar em Jerusalém, situação dele vai ficar muito estreita, arrochada. Então é esse o ponto que precisamos entender quando a gente lê o texto. Que ele está saindo de uma fase para entrar em outra que ele sabe que é o maior de todos os desafios. E é por isso, exatamente por isso, que está escrito aqui: aconteceu que completando os dias, ou seja, terminou os dias daquela etapa que ele viveu de evangelismo, de pregação, de cura, tal. Quando completou essa fase, olha só, para sua assunção, manifestou o firme propósito. O firme propósito. Manifestou o firme propósito. Ou seja, a decisão que ele haveria de tomar, ir para Jerusalém, não deveria ser uma decisão baseada numa empolgação. A decisão de ir para Jerusalém não deveria ser baseada no impulso, no embalo de emoção. Deveria ser um firme propósito. Um firme propósito. E por quê? Porque toda vez que você se dispõe, toda vez que você se coloca disponível para viver na tua vida o propósito de Deus, invariavelmente haverá no caminho dificuldades. Completando o dia da sua assunção, ele manifestou o firme propósito. Não é apenas um querer superficial, não é apenas um querer dito da boca para fora, não é apenas um querer falado assim a esmo, mas é uma decisão firme em que venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não vou me demover do propósito que eu estabeleci inicialmente diante de Deus. Toda vez que você colocar um propósito diante de Deus para cumprir,
Você pode contar que haverá percalços, que haverão situações e circunstâncias adversas, que haverão vicissitudes que se interporão diante de você para tentar fazer você, para tentar dissuadi-lo da tua decisão inicial, para tentar roubar de você, enfraquecer do teu coração o propósito. E é por isso que Jesus, aqui nessa fase, ele coloca um firme propósito no coração. Quantas vezes você já começou algo e não deu continuidade a algo que você começou? Quantas vezes você iniciou um projeto e no meio do caminho desacorçoou diante das dificuldades e arrefeceu, esfriou-se e desistiu? E eu vou falar uma coisa para você: não falta razões, não falta motivos para você jogar tudo para cima e viver a sua vida e deixar quieto esse negócio. Não falta razões. Você pode arrumar uma penca de desculpas para dizer por que você abandonou o projeto. Talvez você pode dizer: as pessoas não me deram apoio. As situações foram difíceis, faltou recursos, faltou isso, faltou aquilo. Mas nessa noite eu estou dizendo a você, eu estou trazendo você uma consciência baseada nessa palavra. Louvado seja Deus. Se você estabeleceu um propósito diante de Deus, então firme o teu coração no propósito, porque senão você fica feito as ondas do mar, levada de um lado para o outro pelo vento, e não tem firmeza, e não conclui nada, e não desenvolve nada, e fica sempre o tempo olhando para o tempo. A Bíblia diz que quem olha muito para o tempo nunca semeia. Quem fica esperando a melhor situação, a melhor condição, quem fica esperando o melhor momento, nunca faz. É você que diante de Deus, independente do momento, independente da dificuldade, independente da circunstância, independente das pessoas, independente da opinião alheia, é você que diante de Deus estabelece o firme propósito para ir seguir dentro daquilo que Deus determinou para você. E eu já vou te adiantar, não haverá flores, haverá espinhos. Porque muitas vezes quando nós desenhamos em nossa imaginação um projeto, a gente pensa como se não tivesse problema. A gente olha assim, aquela imaginação, sabe, aquela utopia. E eu adianto para você, a seriedade do Evangelho, ele não... O Evangelho não nos engana. O Evangelho não essa situação, ele não cria um artifício, criar uma fuga da realidade, mas o Evangelho apresenta a realidade. É necessário que você estabeleça um firme propósito, porque senão você não vai aguentar, você vai ficar que nem cavalo paraguaio. Já viu o cavalo paraguaio? Cavalo paraguaio sai na disparada, daqui a pouquinho está com meio metro de língua para fora e já desistiu. Tem pessoas que são feito cavalo paraguaio. Nunca conclui nada e sempre tem uma penca de desculpas, de argumentos, de razões para dizer. E Jesus está dizendo aqui, quando cumpriu o tempo da Assunção, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ali o esperava. Mesmo sabendo que ali a cruz o esperava, mesmo sabendo que ali o tribunal de Anás e Caifás o esperava, mesmo sabendo que ali o Judas o esperava no Horto das Oliveiras para o trair, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo 3 vezes diante de uma criada, mesmo sabendo de toda a circunstância, ele decidiu e está decidido, e ponto final. Glória a Deus. E aí Jesus manda mensageiros adiante dele. E mandou mensageiros diante da sua face, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Então, no caminho, para chegar a Jerusalém, uma aldeia de samaritanos. E Jesus mandou alguns dos seus mensageiros à frente dele,
para que fosse nessa aldeia de samaritano, e você sabe que samaritano não gosta de judeu, e você sabe que samaritano odeia o povo judeu, e os samaritanos mandou os mensageiros para ir, para que eles pernoitassem nessa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. E olha o que aconteceu. Mas não o receberam. Quando os samaritanos receberam os mensageiros, chegaram os mensageiros para os samaritanos não abriu a porta. Os samaritanos disseram não. E eu pergunto para você agora, quantos nãos você está disposto a receber? 1 não, 2, 10. Nem sempre, quando você estiver no propósito de Deus, as portas irão se abrir automaticamente. Nem sempre, diante do propósito de Deus, o tapete vermelho será colocado diante de você. Você vai ter que enfrentar os não. Não o receberam. Pastor, mas ele não tem um propósito? Tem o propósito. Mas é porque ele estabeleceu nele o firme propósito. Vamos ver o que vai acontecer. Os samaritanos falaram, não, aqui vocês não vão dormir não. Rejeitou, fechou a porta, disse não. Talvez eles poderiam recuar diante da desfeita. Tem coisa pior do que a desfeita? Tem coisa pior do que o desdém? Tem coisa pior que a desfeita? Eles poderiam recuar diante da desfeita. Eles poderiam retroceder diante do descaso. Eles poderiam desanimar diante da recusa de pernoitar naquela aldeia. Agora perceba o motivo, e é aqui que eu quero chamar a atenção. Perceba por que os samaritanos não deixaram eles passar a noite ali naquela aldeia. Porque eles tinham um aspecto. E que aspecto que era esse? O aspecto, está aqui no texto, de quem ia para Jerusalém. Quem está indo para Jerusalém? Quem tem o propósito de ir para Jerusalém? O propósito. O que acontece é que quando os samaritanos olhou para eles recusaram recebê-los, porque eles tinham jeito de quem ia para Jerusalém. Então, é por causa do existe aqui uma linguagem subjetiva. Existe uma linguagem aqui, uma linguagem sinestésica. O que é linguagem sinestésica? É a linguagem corporal. É a fisionomia. Existe, quem tem propósito tem um jeito definido pelo propósito. Quem tem propósito diante de Deus, de ir para Jerusalém, sua natureza, sua feição, o seu jeito de ser está moldado pelo propósito, de tal modo que as pessoas, quando olharem para você, elas perceberão que o seu objetivo é Jerusalém. E as pessoas nem sempre vão gostar do teu aspecto de quem está indo para Jerusalém. Sabe esse seu jeito de crente? Sabe esse seu jeito de servo de Deus? Sabe esse seu jeito de quem teme ao Senhor? Nem sempre
e isso será visto de maneira positiva. Nem sempre as pessoas vão recebê-lo, aceitá-lo, pelo fato de você ser crente, pelo fato de você estar indo para Jerusalém. Os samaritanos, quando perceberam o aspecto dele, o rejeitou. Porque quando olhava para eles, quando olhava para a fisionomia, quando olhava para o jeito, quando olhava para as expressões, quando olhava para o comportamento, quando eles olhavam ali, quando eles contemplavam aqueles homens que seguiam Jesus a caminho de Jerusalém, eles se incomodaram, porque o propósito de Deus na vida de um crente incomoda. 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 A tua fé incomoda. A tua fé, ela revira o estômago de muita gente. A tua fé, muitas vezes, sabe por quê, irmão? Porque a luz não se compatibiliza com as trevas. Porque a luz não comunga com as trevas. E o bem não comunga com o mal. E como o teu coração está cheio de um propósito feito por Deus, imprimido na tua alma, quando você tem esse propósito, as pessoas percebem que o teu objetivo, que a tua sinceridade, que o teu foco, que a tua direção, que você tem direção de Deus na tua vida. Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Você tem direção de Deus na tua vida. E não receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. O nosso aspecto denuncia quem somos e para onde vamos. O nosso aspecto revela quem somos e para onde nós estamos indo. Quem olha para você, irmão, sabe que o nosso caminho não é o caminho do prostíbulo, sabe que o nosso caminho não é o caminho do boteco, sabe que o nosso caminho não é o caminho do funk, sabe que o nosso caminho não é o caminho da boca de fumo, que o nosso caminho não é o caminho da carnalidade, que o nosso caminho não é o caminho da pornografia, que o nosso caminho não é o caminho do mal, mas o nosso caminho é o caminho de Jerusalém, apesar das dificuldades que esse caminho possui. Glória a Deus. Mas não receberam, não quiseram recebê-los. Diante da desfeita. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, ficaram muito bravos. O Tiago e João ficaram fora de si. O Tiago e João ficaram, rasgando, porque tem coisa que deixa a gente rasgando, que nós não temos sangue de barata. Tem sangue de barata? Não tem, tem coisa que deixa a gente rasgando de raiva. Tiago e João ficaram muito bravos. E falou, Senhor, nós não vamos levar esse desaforo. Nós não vamos levar esse desaforo, não vamos levar desaforo, não. Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma todo esse samaritano, esses amaldiçoados, como Elias fez? Senhor, vamos jogar uma praga neles, para que caia fogo do céu e acabe com todo mundo. Essa é a verve, essa é a reação do nosso instinto carnal, animal. A gente quer tirar satisfação, a gente não quer deixar coisa barata não, a gente quer mostrar com quantos pau faz a canoa, a gente fala, não vou largar barato isso aqui não, eu vou tirar satisfação, eu vou lá resolver isso aqui. Senhor não quer que a gente bota para quebrar e arrase com tudo aqui. Meu Deus. Muitas vezes, irmãos, diante da disfarçatez, diante do descaso, da desfeita, da indiferença, da provocação, nós vamos arrebentar a boca do balão, eu vou chegar, eu vou rodar a baiana, eu vou exigir os meus direitos. E aí ele chega para Jesus, ainda bem
que eles chegam com esse desabafo para Jesus. Jesus, vamos arrebentar com esse povo tudo? E Jesus vira para eles e fala assim: vós não sabeis de que espírito sois. Irmão, uma porta fecha aqui, uma outra porta se abre ali. Não é assim, irmão Alex? Uma porta fecha aqui, a outra vai abrir ali. O samaritano fez o que fez, e agora eles vão lá tirar satisfação, arrebentar, querer quebrar, querer fazer. Jesus falou: vós não sabeis de que espírito sois. Irmãos, isso aqui é uma dura que Jesus está dando neles, com muita classe. Com muita classe. Mas é uma dura barra pesada. Eu não sei de que espírito vocês são. Vocês ainda não sabem nada. Nós não vamos entrar em questão. Nós não vamos entrar em questão. Nós vamos deixar Deus agir. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Paulo fala assim: combati o bom. Se existe o bom combate, é porque também existe o mau combate. Então existe luta que não vale a pena travar. Existe briga que não vale a pena brigar. Existe briga que a gente não tem como escapar e nem sair dela. Mas certas brigas eu saio fora. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu não sei de que espírito sois. E aí ele fala assim, ó: voltando-se, porém, repreendeu-os: não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para matar e nem destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Glória a Deus. Se esse for o preço para ficar naquela aldeia, então estou fora. Se esse for o preço para fazer valer aquela vontade, então estou fora. Agora olha como termina aqui o versículo o finalzinho do 56. E foram para outra aldeia. Essa não deu certo. Deus tem outra preparada para você. Essa não deu certo, mas Deus tem outra preparada para você. Essa não vale a pena você ficar brigando, não vale a pena você ficar discutindo, não vale a pena o bate-boca, não vale a pena a guerra, não vale a pena você ficar aí travando essa batalha inútil, que não vai levar ninguém, que só vai criar ferida, que só vai criar ressentimento e rancor. Mas nessa noite o Espírito de Deus me concita, me impulsiona, me dirige a dizer para você, da parte de Deus, em nome do Senhor, louvado seja Deus, eles foram para outra aldeia. Oh, glória a Deus. Eles foram para outra aldeia. Não deu certo nessa, vamos para outra. Agora, o que nós não podemos perder, o que não pode desaparecer do nosso coração, a aldeia você pode ir para outra, mas o propósito você jamais deve substituí-lo. Você vai na outra aldeia, mas não muda o propósito continua, a meta continua, o objetivo continua, o projeto continua, a direção continua, mas a aldeia você troca. Às vezes perdemos a bênção porque nós ficamos nos prendendo, nos agarrando as picuinhas e esquecemos do propósito maior. Você fica aí ciscando atrás de picuinha, brigando por qualquer coisa, arrumando confusão por qualquer coisa, discutindo, só criando desgaste em cima de desgaste por pouca coisa. Você pode ver a maior parte das brigas, dos desentendimentos dentro das famílias, quando você vai apurar, eu vejo isso habitualmente, quando eu vou
Quando eu vou aconselhar no gabinete, chega as pessoas com os problemas: pastor, não dá para viver com esse homem, não dá para viver com essa mulher. Sei, pastor, meu filho é um problema, minha filha é um problema. E na hora que você começa a apurar, vê mesmo, na verdade, as dificuldades, os dilemas, as lutas, as confusões que acontecem por cada coisa boba, cada coisa diminuta, cada coisa insignificante que poderia ser muito bem evitada, conflitos que poderiam ser evitados e que evitaria desgaste, evitaria problema, evitaria confusão, evitaria bate-boca, evitaria falta de comunhão. Meu irmão, você vai perder a tua salvação por pouca coisa. Você não pode perder o propósito de Deus na tua vida.